Fábio, que eu falei, deve estar fazendo bola, irmão. Eu falei, E as quintas, um sábado a cada 15 dias, e vem embora 4, 5 horas da tarde. Tá tomando no cu. Por isso que eu falo, sábado, especialização de você. 336 horas na bagaça, todo sábado tem que estar lá. Entrando ali no pode, não tem cada sei lá como tempo. É caralho. Como tá lá? Acabou de sair dos 50 pra mim. O Fábio perguntou de 1, eu peguei muito dos 50. Mas acho que não vai dar para 50. Vai vir umas 25. Não, acho que vai dar umas 4 até 8 vídeos. Esse aqui, mas as moedinhas na mão assim, só tinha 1,50 para esse dele. Mas tinha que ter vindo 2, porque senão cobra 50% de mais. Mas tá embaixo. Virou assim, tá embaixo. Não, o dia que ele tava olhando de cima, assim, não, eu tava vendo aqui a moedinha. Cara, ele deu 9,50, mano. Professor, você tem algum programa para indicar para fazer o cenário de gravar a tela? Tem algum link? Gravar a tela? Pode usar esse daqui, ó. Que é free. A Tube Catcher. Faz isso? Faz, grava certinho. Eu tô usando Não, é que esse você não viu aquele plugin que você põe nele. Eu uso esse freeze screen, que eu acho que é feito em Java. Também. Ele serve para fazer vídeo no YouTube, para você baixar do YouTube, para você gravar MP3 música do YouTube. Eu já fiz muito isso, pegar música do YouTube, aí você espera só MP3 no YouTube. Da hora que Pode usar. SS, mano. Não é tudo que funciona. não, isso aí. Mudando a extensão. Tu bota SS antes do YouTube lá, SS YouTube, SS YouTube. Eu já vi isso aí. Eu Ele já abre sei. pra você baixar. Não, funciona. Você baixa 3 ou 4 formatos. O... Mas não são todos os vídeos que deixam você baixar todos. Ele pediu para reiniciar todo mundo? Não pediu Mas não pediu também, não. Ele ficou. ele fala aqui que, né, que uma ou mais operações estão pendentes, precisa reiniciar. Né, então, se ele não pediu, reiniciem de qualquer forma para não ter muito problema, tá? Aí a partir daqui a gente realmente já conseguiu fazer a instalação. Então, Tá fudido. Você tá celular também? Passa o contato da câmera. Você quer calentar o quê? Meu chefe me ferrou tanto essa semana, eu tô querendo ferrar alguém, cara. Eu tô querendo foder alguém assim. Foder tua vida. Assistindo o filme, o pijama do Minha Guilherme. mulher, quinta-feira, recebendo notícia fake da estrada. vamos lá. Eu Reiniciando. trouxe ela nessa ligão pra Sorocaba. Chegando na Castelinho, eu deixei ela no ponto para pegar a van. Aí a van atrasou 20 minutos porque o cara da van estava esperando para ver o que ia acontecer, porque estavam falando que estava fechada a Castelinho. O cara, e um monte de gente mandando, Castelinho fechada, Castelinho fechada. Aí ela falou, mas eu acabei de passar com o meu marido na Castelinho, agora não tem nada. Isso é mentira. Os caras mandaram Castelinho fechado, quilômetro 102. Falei, mas desde quando 102? Era 102 era na Raposo. Não, 102 é lá em Campinas. Não, é lá em Porto Feliz. Não, mas sabe o que teve um ponto que teve Falou, Na Castelo, quilômetro 102. Tava falando que era o acesso ao Castelo do quilômetro 102, que estava em Sorocaba, que estava fechado. O 102 é Porto Feliz, Não, né? mas teve um lugar na Castelinho que os caras jogaram aqueles prédios Ah, que teve 7 carros lá. Mas aí o que acontece? Aí eu fui buscar no ponto à noite, no 11, 10 da noite. 1062 Os caras chegaram a mandar foto da praça de pedágio parada. Os caras fecharam a praça de pedágio. Aí ela falou assim, acabei de passar cavando a praça de pedágio, a Castelinho não estava fechado com os caras estão mandando notícia fake para fazer tudo parado. Vamos melhorar. Então, Virou feriado, né? Virou feriado, né? eu falei, marca um negócio desse lá na Paulista, que não passou de presente nenhum na Paulista. Mas toda hora estava explicando que está proibido por uma ordem judicial. O juiz proibido fazer coisas. Porque tem, acho que três hospitais ali na região da Paulista que fica, as ambulâncias não podem passar lá com esse gente. Então o juiz foi lá e falou, não, acabou a graça, tu vai escrever. Agora vai ter a virada cultural, não pode fazer virada cultural na Paulista. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Então a gente acabou de fazer o quê? A parte da instalação. Se a gente for ver agora aqui e abrir o SSMS, né?
no caso aqui, eu estou colocando o que? O IP do servidor, que provavelmente vai ser um IP fixo lá, servidor de produção de vocês. Aqui ele está dinâmico, né? Porque a máquina virtual está pegando o IP agora da DHCP que o Senac está distribuindo, correto? Login a gente pode inicialmente colocar como SA, ó, que seria o login aí do administrador do SQL, e o password, aquele password que a gente definiu, correto? Observem que aqui, ó, no SQL, nas pastas, né, no caso do SQL, tá bastante vazio, né, inicialmente aqui, ó. O Windows tudo bem, deixa eu ver se ele vai dar. Ó, a quantidade de a gente ter deixado aqui somente 10 GB, né, ó, é mais que o suficiente para o SQL, ele ocupa pouco, só o motor em si ele é pouco, tá? E aí o que vai crescer mais constantemente vai ser, obviamente, os seus dados, eles que vão estar aqui em outros drives, E e F aí no caso. Correto? Então, não adianta deixar uma quantidade tão grande aqui para o SQL Server em si, porque mesmo que você instale as outras opções, ele não vai ocupar tanto assim, tá? Ele é pequeno. Ele instala alguns componentes no próprio Drive C, não tem jeito, isso daí na instalação do SQL distribui DLL aí dentro. Não tem jeito, né? Dentro do Windows System, vai lá para dentro, não tem o que você fazer. Você não consegue isolar totalmente, mas a concorrência entre os dois aqui, ó, pelo menos está mais controlada do que você ter o Drive C, somente o Windows e ele estando tudo junto. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma instalação um pouco melhor do que a gente já estava aí acostumado com Next, 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 né? Um pouco, melhor, mas pouco. E o pior é que assim, né? O SQL, o padrão Microsoft, na verdade, né? Next, 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 funciona, cara. Funciona. Não quer dizer que está bem configurado. Isso é outra coisa. Mas o padrão Next, 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 Finish funciona, né? Você vai começar a ter problema quando seu banco começar a ter alguns gigas. 200, 300 gigas aí o banco já vai começar a dar uns gargalos, né? Que aí a instalação padrão realmente não vai resolver. Até uns 50, 100 gigas o SQL controla bem ainda, tá? Controla, cara. Ele consegue gerenciar até essa quantidade aí sem precisar mexer em muita coisa nele. A nível de performance, você acha que uma instalação dessa faz diferença? Faz, cara. Principalmente na parte de fragmentação dos seus arquivos. Fazer a criação da sua base, né, inteira já. Então você já pega, já deixa um espaço definido, certo? Dá uma diferencinha boa, sim, tá? Uma coisa que eu usei, na verdade era mais para economizar disco, porque o disco do servidor estava crítico, cara, a compressão de dados. A gente chegou a ver aqui compressão? Ainda não, né? Então a gente vai falar sobre ela. A compressão de dados, apesar de ela detonar um pouco essa parte de performance, cara, ela economiza bastante. O SQL conseguiu reduzir basicamente 1 tera para 300 gigas, assim. De dados, exatamente. Né? Quem utiliza o Proteus, a estrutura dele, ela não é uma estrutura tão convencional, assim, de banco de dados relacional. Tudo bem que é relacional, mas ela foi migrada do Clipper antigão, né? Eram os DBFs lá, os caras pegaram e colocaram em banco de dados aquele negócio. E ela não é uma estrutura, vamos dizer assim, totalmente relacional. Tem muito dado que se repete entre tabelas, né? Exatamente. Mas é desse jeito que a TOTOS mantém eles, e não vai mudar, né? Então, eles têm muito, mas muito. O forte da TOTOS é realmente o Proteus, né? Eles fizeram a linguagem, né, proprietária para que você programe o RP deles. Cara, essa daí foi a sacada grande dos caras, porque realmente fazer um RP que tem uma linguagem para você poder compilar é uma coisa muito legal, é um conceito muito legal. É igual
o SAP com deixa eu ver? O ABAP. ABAP. Aham. Porque a tela do eles tinham abandonado, não conseguiram, na verdade, eliminar, mas o projeto era mudar tudo para Java, né? Então, cara, mas não muda isso daí, viu? Eles criaram ainda o HANA para justamente pegar e tentar substituir o Oracle, exatamente. Uhum. Só que assim, o HANA ele não é um concorrente direto do Oracle, né? Ele é uma base de dados justamente para quê? Para novos projetos. Os projetos que já estão antigos, os caras não mexem, cara. Eles não mexem, de jeito nenhum. Quando eu comecei a trabalhar com o tempo, eu cheguei lá no dia, aí, mais ou menos nesse quesito. Sentei no computador, olhei assim, fiz um negócio lá, falei, puta, cara, funcionou. Mas não ficou bonito, mas funcionou. Aí o cara que estava me ensinando, eu falei assim, vou mandar assim, aí depois que ele aprovar que tá certo, eu arrumo e mando de novo. Ele falou, cara, em TI, o que tá funcionando? Isso não é. Ninguém vai pagar para homologar de novo. Não, de jeito nenhum. E eu acho que é mais ou menos o que acontece com empresa grande. Tá funcionando, o custo para mexer com aquilo é muito É alto. muito alto, cara. E não, a gente não tem, na verdade, que a gente não consegue suprir a demanda que mandam pra gente. Imagina reestruturar alguma coisa, só se você precisar. E às vezes não é nem só dinheiro, fator. Às vezes, por exemplo, o telefone cada vez, você acha que não tem dinheiro? Só que pensa parar, galera, vamos parar em uma semana e meia. Falou que quanto giga o backup eles faziam? A quantas telas? Da Telefônica não tinha backup, na verdade, cara. É storage. São 120 teras de banco de dados ativo. Ativo. Imagine o passivo deles, que eles não têm conta desativada. Cara, então, é impossível você fazer backup. A Claro tentou fazer isso. Uhum. A Claro tentou migrar de sistema. A nível, não sei se Brasil, nível mundo. Cara, mas um pau. Que ela perdeu, tipo assim, só na que ela deixou de fechar, só. Nossa, muito dinheiro. Quando os projetos são gigantes assim, é difícil, cara. Muito difícil. A NET também, cara, sofreu bastante. A NET utiliza a Oracle, né? Na base de dados, tudo dele, de clientes, cobrança, enfim. A implantação de BI deles, putz, cara, por mau planejamento, né? Não deu certo. Depois contrataram. É que agora, assim, as empresas grandes, elas não dão mais um passo se não tiver o aval do fabricante, né? Então a gente vai fazer um projeto de BI. O projeto de BI vai ser, sei lá, pela Microsoft. Então eles contratam a consultoria na Microsoft mesmo. É direto, cara, do fabricante. Itaú, a mesma coisa. Nosso projeto está envolvendo o Oracle, a Cisco e mais não sei o quem. Vai direto nos cara, é direto nos caras. Os caras pagam caríssimo, mas assim, eles não querem ter erro. Então, essas empresas gigantes, caras, eles fecham parceria direto com o fabricante. Aí, cara, e o principal, não é dinheiro o problema deles, né? A maioria das nossas empresas é dinheiro, cara. Não tem dinheiro para provar. Agora, esse quesito não é o problema deles. É fazer com que funcione e certeiro. Uma linha de registro, cara, o cliente você perdeu. Né? Exatamente. Imagina Telefônica, esses caras grandes. É realmente complicado você trabalhar nesses ambientes. Por quê? Porque você precisa realmente ter essa segurança, né? Beleza. Bom, deixa eu abrir o SSMS. Esse daí eu acho que subiu, a não ser que ficou preso aqui. Deixa eu ver. Não foi possível estabelecer. A rede do Senac, ela tá me segurando. Tá no Wi-Fi? Tá na rede, cara. Então, mas no cabo ou no Wi-Fi? Tá no cabo. Tirar o proxy, detectar automaticamente as configurações. Isso no browser aqui? Não, na rede. No browser. Vai pro caminho que eu acho que é mais fácil. Vai iniciar ali. Configurações, que é o segundo embaixo, em cima do desligar. Rede. Network internet. Não, do meio. Aí lá embaixo tem proxy, é o último. Proxy. Aqui automaticamente detectar?
Lembrando de novo que isso daí foi informação do Colaboração do MacGyver. MacGyver. Eu não sou detentor dessa tecnologia. Vamos dar uma olhada, não foi possível estabelecer. A rede neural MacGyver. Será que tem alguma coisa aqui? Tem que dar os créditos, né? Eu digo o senhor dos pastéis. Né? Faz o Frodo com pastel. Cara, o pastel, caraca, 3 pastéis, né? Você vai dar dica aqui só de máquina de pão. Você pensa que só o pé de prova, né? Tu dava um merchan isso aí. Ridículo, né, cara? Cara, ele ainda não sincronizou, hein? Não foi possível estabelecer uma configuração, uma conexão segura Acho que agora dá pra você dar um direito, solucionar problemas aí, talvez ele. nas propriedades aqui da placa. Na rede de Wi-Fi ali. Wi-Fi não, né? Change adapter. Então, direto na rede do botão direito, ali tem o troubleshoot. Ali embaixo, ali, lá não, perto do reloginho, não tem a rede? O que botão direito no Esse. troubleshoot problem. Troubleshoot. Vamos ver se ele... Mas o pior é que ele tá conectado mesmo. Type... Não, acho que não tá não. Quando ele dá essa... Não, mas ele tá abrindo o browser, ó. Ó. Na dúvida, regata. Não, Alguém vai mandar mensagem lá pra moça, cara, eu tô precisando de um negócio que eu tô a internet tem, isso é certeza. Ele tá navegando. Agora, o porquê de ele não tá conseguindo sincronizar é outra coisa, hein? Será que às vezes é alguma porta que a rede tá travando, cara, que o Dropbox utiliza e ele não deixa. O meu tá. O meu tava assim também, daí eu só fiz isso. Ele tirou o cabo dele e pôr de volta. Eu confio no meu. Vamos lá, né? Deixa eu ver, aqui já tá. Eu confio no meu. Estão tirando. E vamos colocar de novo. Baixo. Então, até quando que a gente tem pausa após? Vai tentar conectar. Não vai vencer a pausa. Eu não preciso mais. Mas eu tenho uma outra pasta. Cada vez que cala a matéria, eu vou falar. Pode ler? Não tem nada. Não, vou. Ah, mas eu passo tudo. Não é tempo lá. Eu não vou botar. Não sei como trabalhar aqui. Esse daqui volta no site. Tá bom aí, cara. Não sei se você vai fazer os lugares. Meio produção. Aí tá com 11 GB só. Mas isso receber e-mail, você? Você vê, você não precisa nem entrar lá, mas você vê. É pra deixar coexistir os dois. Hyper-V e o. Ah, eu faço aquele comandinho, o DCD link lá. Toda vez vai fazer isso. Deixa eu ver. Ah, beleza, ele tá sincronizando aqui já. Você faz 2 inicializações. Uma inicialização com Hyper-V e outra sem. Ah, tá bom, velho. Tem que fazer assim. Não tá dando pra você deixar o computador ligar sozinho? Aí a hora que você quiser trabalhar com Hyper-V, você só fica lá. Mas quando eu trabalho, talvez dá. Quando você quiser Hyper-V. Eu já faço aqui, uma vez por mês. Ele demora pra subir. Não, você vai ver. Você vai ver. Ó, beleza. Agora sincronizou aí, pessoal. Pra tá aí pra vocês. Beleza. Então essa daí foi essa primeira parte aqui que a gente deveria ver, tá? Na parte de instalação. Fazer a instalação de outra instância aqui, pessoal, é tranquilo também. É rodar aquele setup de novo, certo? Fazer mais uma instalação standalone. Aí na hora de fazer a instalação ele vai falar, ó, a instância padrão já existe, qual é a nomeada? Você já vai pegar e já vai digitar na instalação nomeada. E no mesmo host você consegue então ter mais de uma instalação. Tudo bem aí?
Beleza? A gente tinha que continuar na aula passada essa parte aqui, ó, da aula 03. Se não me engano, a gente parou na página 28. 03 ou 04. Deixa eu ver. Que era a parte de índices. Log de transação, índices. Eu acho que é essa daqui, ó. Há 12 anos atrás, Tomorrowland. Agora. Vídeos, LDB, índices e características. Deixa eu ver até onde a gente tinha parado aqui. Não, a gente já tinha visto até mecanismo cluster, né? De criação de índice. Entendo índice. É o 03D 28. É isso daí mesmo. 03D 28. Bom, a gente já parado aqui na aula passada, tá? No arquivo aquele A03D, tá? Slide 28. Então a gente vai continuar mais ou menos daqui. A gente na verdade conseguiu ver o que? A parte de índices, né? A diferença do índice clusterizado e o índice não clusterizado. O índice cluster é o melhor índice que a gente tem dentro de uma tabela. O índice não cluster, mesmo que eu tenha ele, certo? Mas não tenha o cluster, ele não adianta nada. Por quê? Porque o índice não cluster é ajudado pelo cluster, correto? Então, resumindo, todas as suas tabelas devem ter pelo menos um índice, uma chave primária para resolver esse problema. Professor, só um pouquinho. Aquele assunto que você falou, dá para você narrar também? Você está falando? Dá. Aqui, ó, ali, grava na boa. Tá? Eu utilizo ele aqui, ó, com uma câmerazinha, aí fica melhor o áudio. Porque às vezes o seu áudio do seu note não é tão legal, cara. Não sei. Tranquilo, cara. Belezinha. Aí ele consegue pegar, seleciona e, puta, de boa, cara. Esse programinha, pelo menos, é o que eu mais gosto, tá? É bacaninha, assim. E é de graça, né? O melhor ainda, cara, é o Camtasia. Camtasia é foda. Cara, não tenho o que falar, mas é pago, né? Pesa. Então, enfim. Pago você tem se só para fazer essa parte, não tem problema, não. Quando você não quer pagar, só Tá? Bom, a gente já tinha visto, né, semana passada, alguns dos comandos. Criação aqui de índice não cluster, beleza? Ó. Create non cluster de index, nome do seu índice, on, tabela e o nome do campo. Para a gente apagar um índice, tranquilamente aqui, agora eu perdi a página. Página 28. Drop index, o nome do seu índice, on, tabela. Né? Quando a gente já está dando aqui esse nome do índice, obviamente ele já sabe qual é, né, a referência que ele tem que tirar. Então a gente não precisa passar novamente qual é o campo aqui, ó, tá? Com drop índice. Bom, existe essa tabela aqui, ó, que te dá algumas informações agora de sistema, a sys.index. Na verdade ela não é uma tabela, ela é uma view. Né? Então essa view ela tem informações
das tabelas de sistemas do SQL e vai te dar aí alguns resultados para você pegar e analisar. Toda a parte de objetos do SQL é legal por causa disso, você consegue fazer select nela. Né? Ela não tem nada igual, por exemplo, o regedit do Windows, que é meio encapsulado, é um banco de dados proprietário dele. Não, o SQL nessa parte ele é bem inflexível. Você consegue, por exemplo, fazer muito script de manutenção do seu banco utilizando as tabelas de sistema. Né? Então, se é possível fazer select, é possível você fazer o quê? Trabalhar com isso daí. Tá? Toda vez que, por exemplo, que a gente dá um create table, né, toda a estrutura da tabela é guardada em outras tabelas. Tá? Então é possível a gente fazer, vamos supor assim, programas que façam tabelas, que verifiquem a estrutura de tabelas. Tá? O próprio sistema pode ver, por exemplo, qual é o nome do campo, qual é o nome da tabela, para você ter facilidade depois, por exemplo, em fazer uma select. Né? Isso ajuda bastante quando a gente está no sistema em si. Tá? Mantendo o índice. Com o passar do tempo, alterações nos dados farão com que os índices se tornem fragmentados. Ou seja, depois que a gente faz a criação de um índice, né, o índice em si ele vai sofrendo também alterações. Se a gente tiver só inclusão, não, mas a gente vai tendo alteração, exclusão, e vai fazendo com que esses índices não fiquem aí bonitinhos, tal, numa sequência. Isso que é o que a gente tem de fragmento. Para garantir operações de consulta mais eficientes possíveis, você precisa certificar-se de que a fragmentação seja minimizada. Então, todos esses registros, por exemplo, que sofreram delete, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai juntar novamente, reorganizar isso daí. Né? Como os dados dentro de um índice são armazenados em uma ordem classificada, com o passar do tempo os valores podem desalocar-se dentro do índice devido às divisões de páginas ou alterações dos valores. Para gerenciar a fragmentação de um índice, com o passar do tempo, você precisa realizar manutenção periódica. Lembram-se daquele conceito de divisão de páginas que a gente tinha comentado? Existe lá a nossa árvore B-tree, a nossa B-tree ela vai crescendo conforme a quantidade de registros que a minha tabela vai tendo. Né? Lembrem-se que o SQL trabalha em página, uma página de dado tem quanto mesmo de bytes? Vocês lembram desse detalhe? 100 bytes, né? 800 bytes, né? Não, dá mais. Né? A gente comentou, vamos fazer uma conta inversa. A gente comentou que uma página de bytes para um campo inteiro cabiam 2.015 linhas. Vezes, seriam 4 bytes o número de um inteiro, 8.060. Exatamente. Então, 8.060 bytes seria a quantidade. A página, basicamente, né? Cabe algum espaço de sistema, né? Isso daqui já é o líquido. É o líquido, né? 892 é o bruto. 30 é uma coisa que é o... Isso, exato. Aí tem, dentro de uma página tem dados de controle, tem organização, tem sequência. Então, realmente tem bytes aí a mais para justamente o SQL controlar. Tá? E cada página, vamos dizer assim, está relacionado ao quê? Realmente a um nó lá da minha árvore binária, né? Da minha B-tree. Não da binária, da B-tree. Então, todo esse processo o quê? Envolve realmente processamento. Né? Em um sistema operacional, os arquivos podem se tornar fragmentados com o passar do tempo devido a repetidas operações de gravação. O SO ele vai controlar isso daí, obviamente, e tem ferramentas para ele poder tratar. Embora índices possam se tornar fragmentados, sua fragmentação é um pouco diferente da fragmentação de arquivos. Quando um índice é reconstruído, todos os valores da chave índice são gravados em ordem classificada, nas páginas dentro do índice. Se uma linha é removida da tabela, o SQL Server precisa remover a entrada correspondente do índice. A remoção do valor cria uma lacuna de página de índice. Ou seja, o SQL não... A fragmentação dele é o seguinte, é por apontamento. Ele não vai lá e vai tirar toda aquela estrutura e jogar para cima novamente, tudo que está após aquela remoção.
Ele vai lá e vai fazer um apontamento simplesmente para o próximo valor que você tem. Então, isso daí vai gerando o que? A fragmentação, que é o que a gente tem em índice. Tá? O SQL não recupera o espaço deixado porque o custo de encontrar a reutilização de uma lacuna de índice é proibitivo. Ou seja, depois que você deu um delete ali, ele vai ficar. Se você não fizer nada, ele vai ficar daquele jeito lá. Tá? Se um valor de tabela que o índice está baseado muda, o SQL precisa mover a entrada do índice do local apropriado, o que provoca outra lacuna. Então, se ele fosse fazer essa parte, certo? Ele iria sofrer muito. Por quê? Porque ele não iria conseguir primeiro mover em bloco isso daí, né? Todos os meus índices que estão nos valores debaixo daquela lacuna que está faltando, fazer o quê? Um move daquilo lá. Ele teria que mover ponteiro a ponteiro. Isso daí é uma coisa muito custosa para o banco de dados. Quando as páginas de índices ficam cheias e exigem uma divisão de página, você obtém mais fragmentação do índice. Então, toda vez que a gente tem um page split, existe mais fragmentação. Tá? Com o passar do tempo, uma tabela está sofrendo grandes quantidades de alterações de dados, tem índices fragmentados. Para controlar a taxa de fragmentação de um índice, você pode utilizar a opção chamada fill factor. Você pode usar a instrução alter index para eliminar a fragmentação. Então, para reorganizar os índices, é o que a gente utiliza o quê? O alter index. Tá? Esse cara aqui, o controlar a fragmentação, seria o quê? Existe o conceito lá de page split, não é? Uma página, ele só vai acontecer o page split quando tiver o quê? A minha página de dados estiver totalmente preenchida, 100% preenchida. Correto? Não tendo mais espaço, vai ocorrer a divisão de páginas. Nesse momento é que vai fazer o quê? Causar mais fragmentação e mais processamento. A gente pode fazer o quê? A alteração desse fill factor aqui, ó, tá? A opção fill factor para um índice determina a porcentagem de espaço livre reservada de cada página no nível folha do índice quando o índice é recriado ou reconstruído. Lembram-se do nível folha lá na nossa árvore? O nível folha é o último nível que a gente tem da árvore B-tree, tá? Ela, basicamente, o nível folha, aponta quase diretamente para o seu dado. Então, é nesse cara aí que ele vai agir. Tá? O espaço livre reservado deixa espaço nas páginas para mais valores serem adicionados, reduzindo assim a velocidade com que as divisões de página ocorrem. Fill factor é representado por uma porcentagem de preenchimento. Então, o que vai acontecer? Basicamente, a configuração padrão do SQL é preencha 100% das páginas. Tá? Alterando essa configuração do fill factor, a gente está falando o quê? Qual é a porcentagem possível preenchida? Não quer dizer que ele não utilize todas as páginas, mas ele vai deixar um espaço reservado. Esse espaço reservado ele vai utilizar na hora oportuna. Então, o que acontece? Mesmo atingindo aquela porcentagem, ele vai pegar e vai fazer o quê? Um cálculo interno. Ele vai falar o seguinte, olha, tem muito processamento agora? Tem. O banco de dados realmente está sobrecarregado. Então, posterga essa divisão de página da agora para um pouco mais em diante. Na hora que ele vê que o processamento estiver um pouco mais baixo, o acesso um pouco mais baixo, ele vai lá e faz o quê? A divisão de páginas. Tá? Quando você tem o preenchimento de 100% da sua página, ele tem que fazer naquele instante. Estando ou não o processador com o SQL pedindo bastante processamento e memória, ele tem que fazer naquele instante, senão ele deixa de atender demanda. Correto? Então, é uma margem que ele consegue trabalhar durante um tempo, esse fill factor aqui. É uma reserva, exatamente. Beleza, atingiu aquele ponto. Tá legal? Posso trabalhar? Ele faz. Se ele não tiver, se o servidor tiver sobrecarregado, por exemplo, ele vai falar, olha, deixa um pouco para depois, certo?
para eu poder fazer o quê? Novamente as divisões de página. Tá? Aqui ele coloca, ó, um fill factor de 75 significa que 25 de espaço de cada página de nível folha foram esvaziados para acomodar futuros valores. Ou seja, 75% de preenchimento para cada uma das páginas lá do nível folha que a gente tem. Correto? Como o SQL não recupera espaço, você deve recuperar periodicamente o espaço vazio de um índice e preservar as vantagens de desempenho de um índice. Você desfragmenta um índice utilizando o quê? A opção Alter Index. Tá? A gente vai ver aqui. Ó, o Alter Index ele vai ter basicamente dois parâmetros aqui que são utilizados, o Rebuild e o Reorganize. Tá? Quando você utiliza o Rebuild, ele reconstrói todos os índices e deixa todas as páginas cheias, de acordo com o fill factor configurado. Se você reconstruir o índice clusterizado, somente ele será reconstruído. O Rebuild, ele na verdade, ele só faz o quê? Ele só faz a reconstrução dos níveis folha. Então, o Rebuild você consegue reorganizar com o seu banco online. Tá? Então, mesmo que se tenha gente acessando, tudo tal, ainda é possível pegar e dar o rebuild. Rebuild e reindex é a mesma coisa? Reindex? O comando index. O DBCC lá, Ah, tá. Aí é por DBCC, né? Cara, o DBCC ele tem outra função, eu tô achando. Porque quando eu fiz um curso lá na Impacto, e aí até o professor lá da Bíblia gostou muito. Bem legal, que ele recriava todos os itens do banco inteiro. E aí ele faz aqui, que é isso? DBCC, isso aí. O DBCC ele é outro... É que o DBCC é muito grande, ele tem vários N outros comandos para a gente poder utilizar. Eu nunca utilizei o DBCC pelo reindex, cara. Eu só sempre utilizei o alter. E é lindo, cara. Nossa, um script muito louco. Ele pega o nome do inteiro, ele tá falando que não for stable e origin. Ele coloca provavelmente num ponteiro isso daí, começa a ver os índices de cada tabela e aí começa a aplicar. Né? Ele dá um DBCC check table, aí DB index, aí update usage. Então, o DBCC reindex, ele coloca o nome do índice específico? Ou ele só coloca o nome da tabela? Ele coloca na tabela. Então, ele está pegando e fazendo o quê? Os índices de todos os índices da tabela. Isso. Tá? O alter index não. Você vai lá e especifica qual é o índice que você quer pegar e reindexar. Tá? Tem, então, essa diferença aí. Tá? O DGC está saindo de uso, né? Pelo menos acho que em 2014 já tinha um monte de função que eles já. Funções específicas. Né? O DBCC é um otimizador assim de comando, cara, mas você faz tudo, por exemplo, com o Alter Index. Ele facilita. A sintaxe do DBCC é mais fácil, né? Mas você vai ver como é um lote, é uma coisa que era para ser feita em volume grande, né? Então, acho que isso aqui é tudo por variável. Então, você pega ele e roda em qualquer banco, você não precisa ficar dando nomes e tal. Você pode fazer um cara por variável aqui. Tá? Eu tenho um script que eu fiz lá para a empresa que ele faz, ele analisa se ele tem que dar um reorganize ou se ele tem que dar um rebuild. Depois eu pego eles e passo para vocês, mas aí eu fiz por alter mesmo, alter index. Eu fiz um desses dois, eu tinha meio do job lá, porque... Exatamente, cara. Porque eu cansei de pedir pro DBA criar um job lá. É mais fácil, né? O cara não fazia, eu dá aquele scriptzinho lá, que dá um forward table lá, das que eu preciso, separo lá, vejo fragmentação, se tiver maior... Já era, mete o comando. Cara, é assim mesmo, a gente deixa em agendamento também. Tem que fazer um reorganize, uma coisa que derrubar e não voltar, eu tenho medo disso aí. É difícil, cara. Ó, esses dias, para não falar que é difícil, aconteceu de corromper um índice lá. Cara, o SQL não acha o dado. Não acha, simplesmente. Você perdeu o índice dele, ele não acha.
não era nem de uma tabela, não era nem o primário, era de um índice secundário, né? E se ele não tem, ele faz table scan, se você está procurando pelo dado. Se ele tem e está corrompido, ele não acha, cara. Aí você tem que ir lá e pegar e reindexar de novo. Tá? Mas é raro eu ver isso daí. Só criar Cara. um índice de novo já era. Refaz um índice de novo e já era. A informação com a ligação com a informação e a conversão. Isso. A data continua lá. Tá? Não tem muito erro Mas assim. é que der alguma merda, eu não descubro e depois, sei lá, 15 dias que eu não fico acompanhando. Então, eu fiz um log, cara. Toda vez que tem um índice, eu vou lá e gravo um arquivo texto para ver o que ele fez. Então, eu marco a data, a hora, o índice, qual o comando que ele aplicou. Pelo menos você sabe o que aconteceu nesse log aí. Mas Né? esse é uma coisa do cenário que eu não consegui achar ainda como fazer. Um log? Ele fala de salvar esse arquivo na rede. Isso. A rede você pode dar um barra mesmo, vamos dizer assim. Então, aí, dá barra onde? Eu não sei como é que texto do Porque você vai, em vez de salvar no C, dois pontos, barra alguma coisa, você vai simular um ambiente de rede. Acho que ele falou que ele não sabe escrever. eu não sei criar esse. Ah, tá. Fazer os writes, né? Como que a gente faz? A gente faz no SQL mesmo ou tem que ser No SQL. no SQL? Você tem que habilitar para o SQL poder escrever no sistema de arquivo. Tem um set que faz isso daí e depois você começa a utilizar os comandos de write para poder escrever dentro de Mas aí, arquivo. por exemplo, eu tenho um job que ele tem que acontecer. E eu quero um log na rede que diga que aquele job vai acontecer. Isso. A parte de e-mail eu já consegui fazer. Uhum. Ele manda e-mail, tudo certo, tudo errado, bonitinho. Mas aí, aonde que eu. Em que momento que eu tenho que fazer um job também? Eu vou job, eu vou lá e. Na procedure, por exemplo, você pode fazer isso daí. Você faz uma procedure que escreve o log. E o job executa a procedure. Por exemplo, no job, eu estou pegando lá um package do Integration Service. Então eu poderia colocar mais uma etapa, por exemplo. Pode. Uma procedure que faz escrever. Aham. Tá. Os caras são Não. tudo duro, porque 60 pau a hora pra fazer o trabalho deles. Né? Ninguém quer. Já baixou, né, mano? Estamos negociando. Vamos chegar no 45 aí, não vai negócio. Ô, caramba, hein? Eu nem falei os cenários, que tinha uma facilidade, uma burra. Bom, vamos lá então. Coisa nova, né? Continuando aqui, né? Então, quando a gente desfragmenta, a gente pode utilizar o Rebuild Reorganize. Opção Rebuild reconstrói todos os níveis de índice e deixa as páginas cheias, de acordo com o que você configurou com o Fill Factor. Contudo, reconstruir um índice clusterizado com a palavra all reconstrói todos os índices não clusterizados. Tá? Então, tem uma especificação aqui desse all. Aí, esse all interfere realmente em todos os índices. A reconstrução de um índice cria efetivamente a estrutura B-tree inteira. Portanto, a não ser que você especifique a opção online, um bloqueio de tabela compartilhado só pode será obtido, impedindo quaisquer alterações até que a operação de reconstrução termine. Ou seja, quando você utiliza a opção de reconstrução de índice, você está fazendo o quê? Bloqueando a tabela. Então, se você tem um banco constantemente sendo utilizado, cara, esse processo pode demorar bastante. Enquanto isso, todo mundo fica preso enquanto esse cara não acaba. Tá? Por isso que realmente você deixa lá para o horário não comercial, agendado, fazer toda essa parte de reconstrução aí. Tá? Porque ele realmente faz o quê? Bloqueia a tabela de modo compartilhado. Modo compartilhado, você consegue fazer pelo menos o select. Mas outras operações, insert, update, delete, ele vai estar travado. Tá? O bloqueio é realmente para a tabela. A opção Reorganize remove a fragmentação do nível folha. Aliás, eu tinha falado ao contrário. O Rebuild reorganiza tudo. O Reorganize somente o nível folha. Tá? É essa a diferença. Páginas do nível intermediário e raiz não são fragmentadas durante a reorganização. É somente o nível folha que ele fragmenta. Reorganize é sempre uma opção online que não acarreta nenhum bloqueio ao longo do tempo. Então, se você precisar realmente reorganizar online sem afetar as outras operações,
você vai precisar usar esse cara aqui, o Reorganize. Nem sempre o Reorganize vai dar certo. Por quê? Porque às vezes a fragmentação está muito... O seu índice está muito fragmentado. Aí você realmente tem que pegar e reconstruir ela do zero. Aí tem que ser com o rebuild. Tá? Se você reorganiza constantemente o seu índice, o Reorganize consegue manter. Tá? Ele pega e consegue manter. Por quê? Porque os níveis folhas já estão mais organizados. Só precisa dar uma manutenção pequena neles. Tá? Bom, existe aí, né, a SysDM DB Index Physical State, que você pode ver aí algumas características lá do seu índice, ele está ou não fragmentado. Tá? Que mais? E algumas outras Sys, né? No caso, todas essas SysDM alguma coisa são algumas views de sistema que a Microsoft dá. AVG Fragment Size in Pages, que mostra o número médio de páginas de fragmento do índice. Tá? Fragment Count, número de fragmentos ou páginas, folha fisicamente consecutivas do índice. AVG Fragmentation in Percent, percentual de fragmentação lógica. Geralmente é essa referência que a gente utiliza para ver se a gente aplica ou Rebuild ou Reorganize. Tá? A Microsoft, ela coloca o que? Mais ou menos essa porcentagem aqui, ó. Se o seu nível de fragmentação ele está entre 5 e menor ou igual a 30%, o Reorganize. Somente os índices folhas já vai ser o suficiente para você pegar e reorganizar. Se ele tiver muito fragmentado, maior do que 30%, Rebuild. Tá? E aí, no caso, o if online aqui igual a 1 para ele poder fazer o que? Realmente online. Lembrando, né, essa operação ela faz o que? Lock na tabela. Ela tem lá, né, que fazer o lock justamente para ele poder reconstruir. Tá? Aqui, ó, nas propriedades do índice, você consegue ver aqui, ó, o average row size. Tá? Esse cara aqui, ó, é a fragmentação que você tem daquele determinado índice. Tá? Então dá pra gente trabalhar com esse cara aí. Não, tá mais 5%. Exatamente, aqui é o percentual. Ó. Geralmente é nessa base aqui que a gente costuma a ter ideia, né, de como tá. Esse caso aqui, ó, é um índice cluster, né? Leaf level, aqui, ó, o número, no caso de linhas aqui que eu tenho dessa tabela. Tá? Max row size, min row size, número de páginas, ó. Para essa tabela ele está tendo 344 páginas. Tá? Isso daqui melhorou bastante também, essa visão aqui do índice. Antes não tinha tanto, não. Tá? Que mais aqui? Aqui são alguns outros scripts só para vocês verem mais detalhes aí, tá? Bom, aqui então dentro do SQL é legal a gente restaurar aquele banco Adventure Works. Vocês copiaram ele aí também? O Adventure Works 2014? Tá aí, né? Ó. Vejam se vocês estão conseguindo copiar e arrastar do host para cá, ó. Do host para a máquina virtual. Antes eu não estava conseguindo. No VM é essa opção aqui, ó. Pelo menos é o que eu achei, né? Dentro de opções. Aí é o zip mesmo. Pasta compartilhada. Caramba, perdi o negócio aqui. Ou eu tenho que estar com a máquina desligada, não sei agora. Que ele coloca lá como bidirecional. Lá em cima tem lá. Não, lá em cima aqui no menu, né? Então, esse menu, cara, até a aula passada eu não estava conseguindo usar. Aí eu ia vir aqui.
arrastar e soltar. Aqui, ó. Por aqui eu tava dando bidirecional, mas ele não rolava. É estranho esse carinha, sabe? Eu não sei, cara. Aí eu vim, pelas configurações tinha a mesma opção. Eu peguei e liguei por lá, e aí começou a funcionar. Eu falei, sei lá, né? Bom, vamos fazer o restore desse banco aqui, ó. Então, vamos extrair ele, né? Em algum lugar aqui. Extrair ele. Lá na configuração fica em geral ou avançado. Geral avançado, né? Eu consegui por lá, cara, não sei o porquê. Era para funcionar, obviamente, pelo menu também, tá? Mas, enfim. Vou colocar aqui, ó, no Drive H, se não me engano, que é para backup. Não é fica usando você poderia pagar por isso, né? Vamos entrar no SSMS. Cara, para quem é desenvolvedor e trabalha com ambiente Microsoft, depois é ruim se adaptar em outros ambientes, hein? Fica meio acostumado com Putz, cara, a facilidade é muito grande, cara. Depois, quando você vai para o mais rústico, nossa, você sofre, hein? Mas sofre pra caramba. Imagina aqueles caras que desenvolvem em bloco de notas lá, os dois de Python lá, olha aqui e fala, meu Deus. Desenvolvedor PHP, né? Vai lá no Editpad++. O pior é que os caras gostam, né? Os caras gostam de usar esse negócio, mas... É chique, né? Não, o Notepad++, ele tá vindo até com IntelliSense agora. Tá vindo mesmo, tá legal. Não chega nem perto do IntelliSense dos dois, ele quase... Quase autocompleto. Você pega o mouse e vira essa grava, você queria digitar aquela coisa, ele aparece assim, interessante. Cara, o 17 tá fora do sério, cara. Só ele não erra uma, cara. Já tá baixando 17 já? Não, tá. Eu sou. Não é beta, não é beta, né? Não é beta. Daqui a pouco tô saindo na SPU, viu? É. O negócio sai da 3 meses, sai na SPU. Não tem como migrar, né? Você tem que instalar ele também. Cara, agora a instalação dele é toda modularizada. Você não instala mais daquele jeito que você escolhe. Abre uma telinha assim, ó, você fala assim, eu quero trabalhar com C Sharp, por exemplo, web. Aí você marca C Sharp web e já escolhe o que eu quero, por exemplo, que precisa. Ah, só quero usar o .NET Core, já marca. Ah, vou trabalhar com C++ para desenvolvimento mobile. Não, mas eu digo assim, eu tenho aqui o 2015. Ah, não dá pra dar um jeito. Aí, o TCC dela, acho que não compensa passar por 2017, né? Já que não continua. É, geralmente Faz isso 17, 15, 13, é tudo intercambiável esse projeto, não tem problema mais. É, não continua com 15. Principalmente pra ele ver que vai ter na aula, né, pô? Porque você tá bem pra ele na aula. Vamos dar o restore aqui, ó, da base, então. Correto? A gente vai ver depois sobre backup restore, né, mais pra frente. Escolhendo ali, então, por... Acho que a gente vai ter que escolher por device. E escolher o arquivo. Ó. Aqui, pessoal, vocês já viram? Eu coloquei o arquivo, o ponto .back, né? No caso, naquela pastinha H, que é destinada a backup. Vocês já viram que ele já faz o apontamento direto ali, ó? Tá? Sem precisar ficar selecionando, porque na instalação do SQL a gente já estava apontando que a pasta H é a pasta de backup. Então isso daí é uma prática que realmente acontece bastante. Se faz o backup em disco para depois do disco você fazer o backup em outro dispositivo. Ou nuvem, ou fita, ou storage, enfim. Tá? Tem que chamar esse arquivo de backup daquela pasta, então? Isso, de preferência. Mas nada que impeça você pegar e fazer o quê? Escolher. Aqui, ó, G2 pontos, C2 pontos. Tá? Só para mostrar para vocês que realmente, depois que você configura, ele já começa a apontar todos os backups, todas as restaurações para a pasta que você apontou lá na instalação. Tá? Ok aqui, ok. E um ok aqui embaixo. Beleza, instaurou já?
Beleza. E aí a gente tem o Adventure Works aqui agora. Mano, que duro. Por isso que eu tô achando essa papo agora. Ai, eu botei na cabeça que o Leandro tá conseguindo importar, não tô conseguindo abrir que tá zip, né? Isso dá ok, né? Isso. Tá, um chamado lá na Microsoft. Eu vou chamar agora e ele não tá reconhecendo tudo isso. O pior é que esses arquivos aqui de demonstração, você não é nem a Microsoft que mais está gerenciando, né? Vocês viram? É da Codeplex agora. Né? Nem na Microsoft você consegue mais reclamar esse negócio. Não, mas a importação podia ser do... Exatamente. Aí ele vai falar assim, não, mas não estamos nós tirando no arquivo. Então, é porque com backup, você teoricamente não precisaria zipar o arquivo. Tem como você fazer um backup comprimido já. Então, isso daí o próprio SQL já resolveria esse problema. Eita. Foi forte, ó. Mas ele não precisa tomar banho hoje. Coberto por uma fina camada de gordura anti-água. Orvalho. Vou pegar aqui no guarda-chuva. Bom, se a gente vir aqui então, ó, conseguiram aí, pessoal, restaurar? Sim? Abrindo aqui o SQL. Vamos pegar uma das tabelas aqui, a person. Né? Dentro dela aqui tem os índices, ó. Olha lá, passou. Passa crescer. Ali, a gente está dentro do Adventure Works. Ah, tá vendo? Ó, dentro do Adventure Works, Table. E depois ali, person.person. Só uma curiosidade, onde vocês trabalham, com que vocês trabalham em banco? Vocês utilizam esse recurso aqui, ó, do esquema? Já. Tudo DBO e seja. Não, né? Tudo DBO e manda bala, né? O que eu gosto de fazer é tipo assim, nota fiscal. Aí nota fiscal de itens. Pedido de venda itens, pedido de venda itens, programação. Você amarra pelo nome da tabela para ele ficar um pouco junto, né? Então, né? Você viu colocando o filho, o nome do pai, o filho, o nome do neto, do mãe? Assim você consegue separar por usuário, acesso. Mas assim eu nunca fiz, não. Na verdade, Cara, eu acho que quase ninguém usa. É um esquema. O esquema ponto o nome do seu objeto. Você cria um esquema. O esquema é um container. É um container que agrupa objetos. Eu conheço. Aí você pode, por exemplo, falar assim, ele acessa o esquema person, ele não. Exato. Automaticamente, quando você já deu acesso ao esquema, você tem acesso a todos os objetos do esquema. Mas tem Isso é o padrão. que tem esquema, porque esses dias eu pedi acesso para um banco lá que precisava testar, não tinha nada que fizesse ele funcionar. Publicava o negócio, ele não funcionava, eu não sabia o que era o erro. Os caras mandavam um print para mim na tela, deu pau. E aí, o que é, né? E aí eu pedi acesso, eles levaram uns 3 dias e me deram acesso. Só que me deram acesso no esquema DBO. Nossa. Só que o negócio, como é um sistema de cobrança, ele é todo usado por esquema. Por exemplo, quem mexe com um tipo de cobrança de faturamento não sabe da existência, mas o cara seja de TI, o cara não tem acesso ao sistema de outra célula, que chama. Aí me deram acesso ao DBO lá, não precisaria ouvir. Tinha lá. Só assistem lá, só os objetos de sistema. Aí foi E nada da tabela. Colocaram no esquema certo. Aí, nesse caso, o programador está fazendo, ele não vê o person.business, né, entre contato, ele só vê business entre contato, isso? Se você pegar e criar um usuário para ele ver o person, nesse caso aqui, ele vê todos os objetos dentro do person. Então, mas quando ele vai bater no select, dentro do programa dele, dentro da linguagem, ele só dá select person, por exemplo, não person.person. Não, ele tem que dar person.person. Ele tem que apontar qual é a tabela também. O padrão é o DBO, né? A gente não aponta porque o DBO é o padrão. Exatamente. O DBO não precisa, vamos dizer assim, ser apontado. Tá?
Então, aqui, ó, dentro de server, índices, também sempre precisa, né? Esquema, né? não entendi? Link de server, consulta, sempre precisa, né? Que é Você precisa configurar. esquema E a tabela. e a tabela. Você precisa dar o caminho completo, Completo. né, dele, senão ele não acha. Realmente, o link de server você precisa realmente. Nesse caso aqui, então, ó, para essa tabela a gente tem tudo isso daqui de índice, ó. Um índice ele sempre é o quê? O nosso índice primário. Na verdade, esse daqui, né? E os outros índices são os índices secundários. Lembrando que o SQL por padrão, ó, o índice primário é o tal do índice clustered, né, ó. E os outros índices são índices não cluster, tá? Ele está utilizando aqui bastante índice XML, correto? Tudo bem, ajuda bastante, mas também limita bastante, dependendo da aplicação que você for fazer. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que é isso, XML? Índice XML, você vai lá, grava arquivos XML realmente dentro de uma tabela. Tá, não, mas daí você cria índice para isso? Cria índice para isso daí. Você vai lá e cria, por exemplo, o índice da campo número da nota fiscal. Ele pega dentro do XML e indexa. Puta. Ele faz isso. Mas aí a tabela tem que estar estruturada pro esquema que tá vindo? Não, você tem que ter um campo tipo XML. Tem que ter a tabela. Exatamente. Aí você vai ter que fazer consultas XML. A consulta do select só já não vai bastar. Você tem que usar o xquery. Isso, você tem que usar o values, tudo tal. Tá? Mas é bem melhor do que ficar achando dentro do texto. Cara, facilita bastante. Você pega só o Tá. tags. Exatamente, você aponta as tags do XML para você resgatar os campos. O CSV, Sério? quando vem aqui o CSV, por exemplo, e tem uma coluna, eu não tenho uma, por exemplo, aqui não sei o que vem. Aí eu monto minha query em cima do CSV, eu tenho, por exemplo, tem uma descrição dos campos. Eu Isso. guardo tudo numa linha string e dou um monte de replace com cross of white, Aham. porque eu consigo pegar o valor, substituir cada ponto e vírgula por abertura e fechamento de tag. Ah, entendi. Tá. Eu tava tentando imaginar como você faz. Então você faz um replace primeiro para depois pegar o Transforma ele no XML, Tá. o CSV no XML. XML, mais ou menos. XML. Aham. XML. Que tem só as tags, na verdade. E aí você consegue pegar por isso daí. Também é uma boa alternativa, cara. E fica rápido pra cacete, a gente ficava lento. Não, ele até que é bom. Ele é bom, sim. Ele trata bem, cara. Porque cada vez que muda o layout tem que fazer uma modificação do text. Ah, verdade. Você não sabe o que tem. Cara, cada dia os caras adicionam aqui no campo, então eu só vou lá e dou um alter com ele lá, procedura. É isso Você mesmo. salva isso tudo num campo só. Tipo XML. Bom, aqui, ó, nas propriedades agora do índice é que a gente vê aquelas informações que a gente comentou. Vê? Fragmentation aqui, ó. No SQL 2014 mudou um pouquinho mais, colocaram mais uma informação. Ó. Eu tenho fragmentação nesse caso aqui de 6,54%. Beleza. Está menos que 30%, ainda está controlado. O Reorganize resolveria nesse nosso problema. Tá? Mesmo às vezes aplicando o Reorganize, cara, ele não vai zerar essa taxa de fragmentação. Por quê? Porque se ele analisa... Então, ele analisa... o algoritmo é dele, né? É interno. Ele fala assim, ó, não compensa eu reorganizar. Ele não reorganiza, vai ficar naquilo lá. Tá? Às vezes não diminui. Então, isso daí é uma coisa normal. Tá? E aí ele está dando aqui ó, algumas características para a gente. Tá? Número de páginas, número de nível folha, de colunas, né? Linhas aqui no caso, dos nível folha. Deep, ele é aquela profundidade. Sabe lá aquela profundidade da árvore binária? Eu tenho um nível root e eu aqui nesse caso dessa tabela, eu já tenho os níveis folha logo embaixo. Então eu tenho duas profundidades. Quantas linhas tem lá? Exatamente. Quantos níveis existem na minha árvore B-tree. Tá? O que a gente teria que ver aqui, ó? Eu acho que está nas propriedades da instância.
Então, aqui dentro da instância, propriedades, Advanced Database Settings. Então, é na propriedade da instância, em propriedade do servidor, Database Settings, tem esse cara aqui, ó, Default Index Fill Factor. O Default Index Fill Factor no 0 quer dizer, ocupe 100% da minha página. Tá? Então, vai depender do que a gente coloca aqui. Ah, eu quero 75% de preenchimento. Tá? Aqui, então, eu tenho uma página que é preenchida 75%. A partir disso, ele vai tentar fazer o quê? A parte de reorganização, o page split. Não deu certo? Não deu certo, não. O processamento está muito alto, ele deixa um pouco para depois, mas ele ainda tem 25% para trabalhar antes de fazer o page split. Tá? Isso daqui é feito para todas as tabelas. Tá? Se não me engano, o SQL ele não tem como configurar tabela a tabela isso daí, a não ser que no 2016 tenha. Mas até 2014 você está aplicando isso daí para todas as tabelas. Nem sempre todas as tabelas precisam dessa configuração. Por quê? Porque tem tabela, por exemplo, de sistema, que ela vai ter lá, sei lá, 50 linhas, 20 linhas, 30 linhas, que são só tabelas para você consultar, são tabelas auxiliares. Tabelas muito pequenas, elas nem utilizam essa parte do Default Fill Factor. Tá? Agora, tabela de movimentação, pedido, nota fiscal, faturamento, esses caras realmente são as tabelas que mais crescem. Né? Aí sim, eu deveria pegar e aplicar. No SQL, infelizmente, até a versão 2014, ele trabalha o quê? Geral isso daí. Tá? Então, ó, fazendo essa configuração aqui, ok, ele começaria a partir de agora fazer as novas páginas com 75%. E as anteriores? As anteriores vão estar do mesmo jeito. A partir do momento que você dê um rebuild ou um reorganize neles, eles começam a respeitar esses 25% nas páginas aí. E aí essa configuração me volta mais para performance mesmo. Já é um pouco mais de performance. Tá? Por quê? Justamente para você tratar um pouco da fragmentação e fazer com que o page split, né, ocorra numa hora mais apropriada, e não naquela hora que preencheu 100% de página. Não tem como fugir mais. Exatamente. No 100% não tem como correr, tem que ir lá e fazer. Eu posso 100% num horário, tipo, pelo menos que eu vejo, normalmente é uma hora ruim, porque tá rodando alguma coisa que tá demanda de carga, exato. Aí você entupiu, cara, não dá, para, aí ele loca a tabela, faz todo mundo esperar, certo? Fica lá até ele acabar o page split. Depois libera de novo para poder o quê? O page split é aquele momento que ele está criando uma nova página. Isso, exatamente. Ou um novo nível, ou uma nova página, ele está reorganizando a B-tree dele. Esse é o page split. Tá? Então, com essa configuração, a gente tenta minimizar um pouquinho esse problema aí. Tá? Essas configurações, a partir do SQL Standard. Tá? Se não me engano, o Express está travado, essa configuração aí para vocês para 0. Não tem o que fazer, cara. Ó, a Microsoft é desse jeito, né? Ela dá o básico para você de graça. Aí você quer mais coisa? Cara, aí você vai ter que começar a pagar. Mas quanto tem uma licença do SQL? 6 pau, né? Por núcleo, né? Cara, o Standard não é tão caro. Dá mais ou menos isso daí mesmo. São 6 mil por núcleo, né? Se você tiver ainda produto, tem como negociar, cara. Eu quero fazer isso lá por núcleo de processador. Tem 12 núcleos. Não sei se é verdade, mas aqui em Sorocaba, quando eu estava na FATEC, rolou um boato aqui, um carinha que trabalhava na prefeitura, e eles fizeram um orçamento para instalar esse server lá para algum sistema da prefeitura aqui, e chegou lá, tipo, o orçamento, quanto que era? Você sabe? Sei lá, 6 mil. Pô, 6 mil baratinhos, lá um negócio lá que era 20 núcleos lá. Aí quando a Microsoft veio fazer a auditoria, pegou, mas peraí, vocês estão pagando 6 mil reais, negócio nenhum. Tá usando 20 núcleos? Aí agora
agora vocês sabem, vocês vão fazer, vocês vão trocar de máquina, vocês vão ter que trocar de serviço De licença, né? Não, se é uma máquina virtualizada, você pode dizer que a máquina virtualizada só vai usar o núcleo. Tipo, na virtualizada é pela configuração do host, do virtual, ou é pelo... Não, é por núcleo mesmo. Independente de você. Aham. Não, mas você tem uma máquina virtualizada. E você fala que ela vai usar só um. Você pode dizer que ela vai usar só um. Beleza, pode. Pode Entendeu? sim. Você pode. Não, cara, desculpa, não entendi, peraí. Pá. Tem um servidor de arquivo aqui que está usando 18 números. O banco tá usando. Não é tão bom, você manda uma ferramentinha, ela fala assim, roda isso aqui nessa máquina, que a gente vê como tá. É um scriptzinho. É um Os script. caras rodam. É. E olha Não, tudo. vai lá e a gente roda, tudo máquina. É isso mesmo. Se retorna a configuração que você deixou na máquina virtual. Depende ainda, eu acho, da configuração, porque eles têm tabela de sistema que eles guardam log do que você estava utilizando. Exatamente, cara. Então, ó, até tal data você usou. Então, vamos acertar isso daqui? Meu, os caras são fogo mesmo. A Oracle, ela roda. Ela pede toda vez que você vai renovar o servidor Oracle, ó, roda esse script aqui pra mim. Cara, você pode ter alterado e depois desconfigurado. Alterou o flag uma vez, já era. Já era. Ele tá gravado em algum lugar lá dentro que você usou o recurso, cara. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Né? Essa parte, por exemplo, de a gente dividir a tabela em mais de um arquivo para ele cair certinho, né, os dados em arquivos diferentes, cara, você pode ter o Oracle Enterprise, esse recurso você paga à parte. Se você utilizar esse recurso mesmo para teste, na hora de renovar o contrato, a Oracle sabe que você utilizou. Aí não tem nenhum. Aí, Champs, daqui em diante. Não, Não tem. Você tá de brincadeira. não tem, cara. Habilitou, certo, já era, eles vão pegar. Isso aí não tem. Tá no seu contrato, né, cara? Mas lá no meu, lá dentro, lá não tem, então. Tá lá no seu contrato de licença que isso é um recurso limitado, né, passível de pagamento, né, à parte. Então, você tá aceitando para usar o recurso deles. A FATEC é um professor nosso que participava de auditoria, essas coisas. Quando ele chegou numa empresa média do Web, né? É a licença do Windows. Eu sei como é. Aí o cara chegou lá, ó, tem licença aqui, ó. Entregou lá para ele, assim, tem um CD aqui, né? Tem uma cabo aqui. Não, mas daí veio o rapazinho aqui, meu computador aqui, e ele instala pra gente todos aqui. Não, mas tem que usar um. Ah, mas tem mais um, peraí, vou pegar o notebook no carro. Daí ele falou assim, seu notebook tem uma licença do Windows? Daí ele falou assim, não, ele falou, então nem pegue, cara. Se você colocar aqui dentro, eu vou ter que colocar mais uma máquina no inventário aqui. E aí eu, não, mas então então vai fazer acordo agora com a Microsoft. Aí foi a não, era que fechou já lá nos caras. Essa turma não. Não foi burro, então. É aquele negócio. Só por você não saber que o negócio é crime, né? Tem cara que tem nem o que culpar, né? Já acha que Tem uma amiga da amiga minha. Vai ver a menina tá falando. Pode ser, eu tava pra mim. Gostei. Mas é tudo. Tem A ideia, ela tava andando no carro, aí a polícia parou ela, o cara pegou o documento, fez o documento de solicitação, o documento ela entregou. E ela falou assim, não, mas o seu IPVEC tá vencido, né? Os documentos do carro tá vencido. Ela, não, eu paguei em 2011, quando eu comprei o carro. Pô, tá em 2014. Mas tem que pagar todo ano? Tem, cara, tem. Como assim? Tem que renovar isso aqui? Aí o cara pode. Vai embora, vai. Vai embora ou vai olhando seu fundo aqui. Vai eu que conto da uma dessa. Sai preso ainda. Já vai ser tudo, papai. É isso mesmo. A minha namorada parou em cima da faixa ali no amarelinho na passagem. Ela parou em cima da. Tem aquela saída para o Vergueiro. Ela parou em cima da faixa pedestre. O amarelinho veio. Ai, minha moça, não pode parar aqui, você fica de olho aqui, piscando, você mata, tá? Quando o seu trânsito vai devagar, você para aqui pra trás da faixa, não sei o que, né? Aí, beleza, não mudou ela. Aí não eu. Tava saindo do sítio que estudou com o amigo meu. Meu amigo parou lá, aí o amarelinho só olhou assim, lá pro carro dele, começou. Não, não sei o que, eu tô dando ré aqui, não sei o que. Canetou, sem dó. Essa mulher.
Bom, aqui então, pessoal, alter index all é aquele cara que vai pegar e vai reorganizar todos os índices aí, independente de quantos tenham, dentro lá da sua tabela. Então, você só aponta a tabela, ó, person.address, rebuild. Lembrando que o rebuild ele faz o quê? Reorganiza a árvore de ponta a ponta, tá? Desde o root até os níveis folha. Vamos ver quanto tá. Vamos copiar. Tá? Legal, pai, tá bom, vem aqui. Os caras me dão 3 dias. Fica vergonha, japonês. Não, isso aí é o exemplo do comando completo. Ah, isso aí é da documentação. Documentação. Você é louco? Cadê o link Tá da aqui. documentação hoje? Olha, não tem permissão. Ah, não tem permissão não, tô usando o banco errado. Exato. Mudem, tá? Aqui na conexão para o banco Adventure Works, que é onde a gente está aplicando aí os comandos para O último organizar a aqui, o tabela. Valid Version, tem 1% da documentação. Então, a partir de agora, esses índices aqui dessa tabela, tá? A página dele está com aquela configuração de fill factor, preenchimento de 75 com 25 aí de recurso, né, para ele estar utilizando posteriormente. Aí esse on, eu vou botar embaixo todas as tabelas que eu queria, on version, on isso. Se não me engano, você tem que colocar, até a versão 2014, você tem que colocar tabela por tabela, cara. Isso daí. Eu poderia colocar o nome de cada. Mas aí tem alter index para todas. Alter index, alter index, alter index. Tá? Pode executar o SP for stable lá e jogar o nome da todas as tabelas numa. Aí tem uma store procedure, né? Que você vai lá e Acho utiliza. que é SP, for stable. For each table, é. Mas letras que é ou não entendeu? Fiz aqui, SP. Deixa eu ver aqui, não posso procurar na internet. Porque confiando interessante. O for each table aqui ele não achou. É sys MS for ms Nossa, for quadradinho, né? each table aqui, ó. Estou fazendo no person, no person. Isso. 30 segundos, né? Não sei. Aí, ó. Pode executar um monte de comandos. Comando, 3 char, comando 1, 2, 3, Bom. Nesse outro caso aqui, o alter index, né? ix contact email address é o nome do meu índice. On person contact, né? É a tabela, e reorganize. Reorganize ele só está fazendo o quê? A reorganização dos níveis folha lá da nossa B3. Tá? Então, esse cara aqui poderia ser dado comando online sem com que ele travasse, desse lock na tabela, para que outros usuários aí ficassem esperando. Tá? Então, dessa forma aqui. Só que person.contact, eu acho que ele não tem. Vamos dar uma olhada. Nossa, que demora 1 minuto e 20. Person... Vou ver. É o person contact type. E eu acho que provavelmente o índice não vai ter, né? Vamos pegar um outro aqui, ó. O AK. Ó, vamos mudar a tabela e vamos mudar o índice também. AK contact type name, tá? Do 2012 para 2014 mudou. Beleza. Aquele exec lá que você colocou em cima. Aquilo lá é para executar store procedure, na verdade. Tá? Esse daqui eu nem fiz, era mais para achar qual era a procedure que rodava vários índices de uma vez só. Tá. Dessa forma aqui, a gente consegue também fazer com que um índice seja desativado. Tá, ó. Então eu vou utilizar o mesmo. O person address eu acho que tem. Tá? Alter index, o nome do meu índice. On, a minha tabela, disable.
Ele deu aí alguns warnings que provavelmente deve utilizar esse índice para alguma coisa, né? Mas ele pegou e desabilitou. Se eu quero habilitar de novo, enable, tá? Pô, você passou pra todo mundo. Tem. esse vírus, cara. Falei, cara, não é vida, porque mata o vírus. Também não. Ó, esse cara aqui é uma PK, não é? A gente deu um disable em uma PK, um alter index disable PK. Se a gente der um select nele agora, ele vai falar, ó, the query processors do enable to produce append because index. Por quê? Porque a tabela em si, o índice em si, ele está desabilitado. Tá? Então, se a gente fazer com que uma PK seja desabilitada, ele começa a dar vários problemas aí. Inclusive no select. O enable não funcionou, Bruno. O enable não? Não. Rebuild, desculpa, pessoal. Rebuild. Você vai ter que reconstruir de novo esse cara aí. Tá? Porque, na verdade, a gente desliga, eu apago. Né? Deixa só Ele desliga. Ele desliga. Você sabe por quê? Mas tem lógica. Isso daí eu cheguei a ver. Quando você acabou de desabilitar o seu índice, é muito provável, se a sua tabela sofreu alguma coisa, o seu índice já vai estar desatualizado a hora que você ligar ele. Então, o enable realmente não existe nesse caso. Né? Você vai fazer? Então reorganiza, já faz um rebuild dele. Reconstrói porque precisou. Já está desatualizado. Já está pensado. Exatamente. Então é por isso que existe só o rebuild, não existe o enable. Eu esqueci desse detalhe. Da ING que ele está. Vou ler na hora. Cara, é tanto nível. Eu não tenho em casa. Ele tem do bracinho, ele mexe, tudo da hora. Olha, ele está mais. Excelente a qualidade do material. Beleza? Se a gente for ver aqui o person address, né? A nossa tabela aqui, person address. E a gente pegar aquela PK e der umas propriedades nela. Ó, total fragmentation 0%. É difícil ver, viu? Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu vejo em 0% um total de fragmentation, cara. Servidor de produção, nunca vi. Você quer o paradão, né? Tá estático, né? Ninguém tá fazendo nada. No servidor de produção, cara, já era. Você não consegue ver esse negócio aqui nunca, eu acho. Né? No meu lado, eu faço isso, eu consigo, porque o job não rodou ainda. Ninguém tá conectado, o job não tá usando, né? É verdade. Ó, no SQL 2014, vocês chegaram a ver alguma coisa isso daqui? Version Ghost Holes? Eu tava lendo em cima disso, só que eu não lembro exatamente. É quando eu tenho o registro fantasma que eles falam. Só que eu não lembro qual é o detalhe dele, de quando ele era fantasma ou não. Eu acreditava... Hã? Não, os caras estão falando isso? Então, não é... Eu não sei se é índice aqui que ele tá fazendo essa ligação direta. Eu não sei qual é a ligação disso ainda, mas isso daqui surgiu há pouco tempo também. Tem coisa a ver com a isolação do snapshot. Então, no snapshot e no isolation realmente tem. Né? Agora eles começaram a mostrar esse cara, eu acho que era interno só. Aí a Microsoft realmente começou, eu acho, a colocar isso.
Mas eu vou tentar dar uma pesquisada. A gente vai ver sobre Snapshot. Professor, uma Talvez pergunta, mude. até no meu trabalho, eu tenho que fazer a replicação de uma parte do banco lá para outro servidor. Tá. Eu posso trabalhar como inicial e depois incremental ou sempre faço snapshot? Peraí, então você está fazendo de uma tabela específica essa sincronização? Eu acho que é do banco. Você está jogando. Sempre um banco é de um lado para o outro e nunca bidirecional. Sempre de um lado para o outro. Tá. Aí qual é o método que você utiliza para fazer isso daí? Então, eu posso pegar o snapshot do banco, no momento ali, pegar e jogar ele inteiro, Isso. sempre, Aham. eu posso ir fazer um diferencial, né? Diariamente pegando, tipo, pego um inicial e depois eu vou fazendo um diferencial. Tá. Esse snapshot que você está falando é aquele snapshot de pegar o banco e espelhar ele mesmo, é isso? Então é backup, é isso? Ah, entendi. Cara, o seu banco é muito grande? Quando você faz backup dele? O trabalho da nossa vida. Ah, tá, entendi. Eu pensei que era alguma coisa de... Pode fazer um dos dois, cara. Tanto faz, não vai ter muito Eu problema. só explico, por exemplo, se for fazer desse modo aqui, tem que primeiro ter um inicial para você depois conseguir... Isso, exato. Dando os diferenciais. Aham. Tá, pode fazer um dos dois. Se você tem a situação de que realmente o banco é muito grande, aí você não tem muita escolha. Faz um backup full para depois ir incrementando com os diferenciais. A parte de configuração do Windows Server, precisa colocar também no trabalho? Não. De criação dos usuários para preparar o ambiente, para fazer o ambiente. Pode dar algum detalhe, mas não tão completo assim. Não. Coloca os básicos que você fez. Tá. Professor, é isso mesmo? 1 minuto e 30 para fazer o fiz um person. Cara, Eu achei que não era pra estar tão fragmentado assim, não. Mas eu acho que a minha VM eu deixei com 2 GB de RAM só. Será que ela é da máquina o problema? Não, isso daí... ele usaria processamento, cara. Bastante processamento. Isso aqui, ó. Se você deu um alter indexal na person.person. Alter indexal, aí person, dei um rebuild. Tava, ó, a última lá, eu fiz a minha vela, tava com, acho que 1.8 ou 1.80. Foi 7 segundos. Ué, Ó. acho que a minha configuração de máquina, então. Pode ser bem? Aí eu vou fazer no 7%, a máquina demorou pra caramba. Foi na hora? Ó, a minha person... Não demorou tanto, não, mas deu 13 segundos para ele pegar e fazer isso daí. Agora vai demorar menos, com certeza. A minha eu para escrever aqui demora. Isso é de vídeo. Isso aí é aquela configuração de vídeo. A gente fala, para de cheirar aquele negócio que está chegando. Tá vendo até carro capotando, carro voando, sabe? Bom, isso daí então é referente ao que, pessoal? A gente terminou essa parte de índices, tá? Semana que vem eu passo lá um script para vocês do que eu fiz. Eu peguei e fiz um script justamente ele fazer um for each nas tabelas de sistema. No caso, ele fazia, através das tabelas de sistema, ele conseguia consultar quais eram as tabelas do meu banco e quais eram os índices, né? E aí ele via a fragmentação e comparava. É maior do que 30? Então, rebuild. É menor? Reorganize. Aí em cima disso daí, se não me engano, eu fiz um log, e aí no log era um arquivão texto mesmo, que eu ia lá e via. Eu nunca vi ele falhar, tá, nessa parte. Pode ser que aconteça, mas assim, o job falhar, a gente colocou lá, sei lá, meia-noite, que ninguém estava acessando nada mesmo, tá? O banco não é 24 horas. Cara, ele sempre fez certinho essa parte aí pra gente. Aí vocês têm mais uma ferramentinha, tá? O SQL, a Microsoft, assim, né? Ela oferece, cara, muita Store Procedure e muita view pronta pra gente pegar e administrar. Né? A gente sabendo qual é a view, pô, já economiza um puta de um tempo, a gente não precisa ficar fazendo select em tabela de sistema. Cara, ajuda muito, né? A diferença dela para a Oracle nessa parte é gigantesca, cara.
A Oracle, você tem que se virar com as suas próprias views. Se você quiser, você faz. Tá? Ela não te dá nada prontinho assim, nada. Você tem que ir lá e construir suas próprias ferramentas. A Microsoft nessa parte ela é bem mais amigável. Ok? Professor, tem como você mostrar só como eles querem, aonde só que habilita essa hora lá no escrever, no fazer? Cara, deixa eu tentar lembrar aqui para habilitar. Ele tem que habilitar escrever log, escrever arquivo texto, SQL Server, é um 7, cara. O chat TV do White, ele não mostra. Tem que ser no Transact mesmo. É no Transact, você vai lá pegar e habilitar mesmo. Deixa eu ver, ó, how to write a text file from SQL. Aqui, ó. Será que esse daqui é o All Automation? Não, hein? Não precisa não, pessoal. O Automation é para usar a chamada, pelo menos que eu uso lá, é para usar a chamada FTP, essas coisas, né? CML remotas. Tá, mas Não é para usar só o Launch? Qual? Launch, nossa. Cara, eu não tô lembrado se eu usei esse All Automation não, viu? Deixa eu ver, é um SP configure alguma coisa mesmo. Aqui ele está criando uma store procedure, o write to file, o arquivo e o texto que você quer. Ele declarou. Aí tem que setar. Aqui é por variável. Se você passando o parâmetro aqui para sua procedure, teoricamente ele teria que pegar e vir para cá. Ó, isso daqui eu usei. Eu tenho quase certeza. Esse AO method aqui, AO create. Você precisa do Automation, então. Então vai precisar mesmo, cara. A gente está utilizando uma classe dele. Pelo jeito aqui, ó. Aí depois você usa através de Store Procedure, né? A Store Procedure é isso daqui, ó. É isso daqui que faz, na verdade, você escrever. Aí você passa por parâmetro, ó. Chama a sua Store Procedure, o arquivo que você quer escrever e o conteúdo dele, ó. E aí ele vai pegando e vai escrevendo. Tá? Eu acho que esse cara aqui tá certo. Ele não... Dá para escrever pelo SQL e CMD também, professor. Dá para fazer pelo SQL CMD também. Esse material, senhor? Esse daqui, cara, ele tá no Staker Overflow. Ah, não, tá nesse cara aqui, ó. Responde meu e-mail, professor. Esse link. Pode ser. Vou dar um Ctrl C já aqui, ó. gmail.com. Eu só não lembro do All Automation. Realmente eu peguei e habilitei ele. Mas eu lembro daquela procedure que realmente tinha. No frota, par link. Eu vou responder aqui então, tá? Responder. Beleza? Pessoal, vamos fazer um intervalo agora, antes de eu entrar no outro assunto. Aí a gente entra em concorrência, na verdade.